Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais este episódio do Videocast Rio Bravo, quando discutimos as instituições brasileiras. Afinal de contas, as instituições estão funcionando? Para falar sobre a Constituição Federal de 1988, que em 2023 comemora 35 anos de sua promulgação, nosso convidado é Carlos Ari Sundfeld, professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas e mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo. Na entrevista, entre outros pontos, Carlos Ari Sundfeld comenta as diversas tensões envolvendo a Constituição Federal de 1988 e também destaca como a nossa Carta Magna tem sido fundamental para abrigar as muitas demandas da sociedade brasileira. Tudo isso e muito mais na entrevista que começa logo a seguir. Professor Carlos Ari Sundfeld, é um prazer tê-lo aqui conosco em mais esta edição do Videocast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Prazer estar aqui para falar de instituições, bater um papo sobre coisas que nos importam ainda que a gente não veja. Ainda que a gente não veja, exatamente. Professor, para a gente começar, conta um pouco da sua trajetória como pesquisador, acadêmico, pensando nessa discussão sobre instituições. Eu sou professor de Direito da FGV, Direito de São Paulo, que é uma escola relativamente nova, está fazendo 20 anos. Eu sou um dos fundadores da escola, mas eu tenho uma longa carreira de professor de 40 anos. E eu, nessa trajetória, peguei uma transformação muito grande do direito público brasileiro, que é a minha área. Trabalho muito com temas ligados à Constituição e à administração pública. Foi uma longa mudança. Provavelmente, do ponto de vista das normas, a maior delas foi a edição da Constituição de 1988 e tudo que veio ligado a ela. Então foi uma grande transformação da minha área nesse período. Agora, professor, como a Constituição de 88 mudou o ambiente do direito público? Fala pra gente. A Constituição, ela por natureza, quando ela é editada, ainda que por um regime autoritário, ela quer realmente causar impacto, quer dizer, ela quer transformar as instituições, o modo como funciona a administração pública, como funciona o poder judiciário, o relacionamento do legislativo com eles dois, qual é o conjunto de direitos básicos, as regras de organização econômica. E o Brasil teve muitas constituições, cada golpe autoritário trazia uma nova Constituição. Isso, naturalmente, produziu impacto, diferenças na vida de quem trabalhou na minha profissão nos anos anteriores à minha entrada nesse mundo, né? Quando eu comecei minha carreira, vigorava a Constituição de 1969, que havia substituído uma Constituição que tinha 2 anos, que era de 67. Bom, aí o que houve em 88 de diferente em relação às anteriores? Quer dizer, além de ser uma nova Constituição, ela importa, claro, mas de muito diferente. É uma Constituição democrática, fruto de uma Assembleia Constituinte. E isso fez muita diferença. Uma das diferenças é que ela contribuiu para a implantação e a manutenção da democracia no Brasil nesses 35 anos. Nunca tinha acontecido uma coisa parecida na história brasileira. Nós tínhamos tido Constituição que durou muito tempo, a Constituição do Império durou muito tempo, a primeira Constituição da República, que foi editada em 1891, durou muito tempo, ela só foi formalmente substituída depois do golpe de 1930, da Revolução de 1930, que veio uma Constituição em 1934. Mas, embora elas durassem muito, elas não tiveram o impacto político que a Constituição de 88 teve. E, com certeza, não implantaram um regime democrático. Aí, nós passamos a ter, e nesses 35 anos estamos vivendo isso, os antagonismos, as confusões, os problemas e as vantagens da democracia. E a Constituição funcionando como um catalisador dos conflitos. Então, essa é uma característica da nossa Constituição. Ela espelha bem os conflitos políticos do Brasil, as opções políticas, os impasses políticos. Então, ela é muito presente na vida política. Mas não é só política, assim, política partidária, as brigas que acontecem no Legislativo, a derrubada do presidente da República. A Constituição tem muito a ver com o modo como se presta serviço de saúde, por exemplo, no Brasil. Com o modo como se organizam as universidades no Brasil. Porque tem normas sobre tudo isso, né?
Então, o impacto dela é enorme do ponto de vista da organização das mais diferentes parcelas do Estado. A Constituição trata em muito detalhe de muitas das coisas que têm a ver com a organização básica de serviços, né? E a Constituição, ela dá elementos que os grupos usam para o seu embate de luta por direitos, por interesses. O professor mencionou a Assembleia Constituinte de 1988, como ela foi decisiva. Ela foi decisiva do ponto de vista técnico ou ela foi decisiva do ponto de vista simbólico e, portanto, político? Do ponto de vista simbólico e político, do ponto de vista mais concreto. Simbólico por quê? Porque ainda que ela repita algumas coisas das constituições anteriores, ela, ou de leis anteriores, ela resultou de um pacto democrático. O pacto democrático foi: vamos convocar o povo para eleger deputados e senadores que vão fazer uma Constituição. E houve eleição. As pessoas votaram nessa eleição. Partidos políticos que já tinham sido recriados em 1979, quando houve a lei da anistia, que, portanto, nesse momento, tinham 8 anos, 7 anos, dependendo do partido, ou até 9 anos de vida. O MDB, o que se transformou em PMDB, vinha já da época do regime autoritário. Enfim, os partidos já existiam, eles eram dinâmicos. Quer dizer, quando a Constituinte ocorreu, os partidos lançaram seus candidatos. Então, do ponto de vista simbólico, a Constituição ser feita por pessoas que são atores relevantes da política, têm conexões com a sociedade, isso importa. Por quê? Porque eles vão representar os interesses. Então, eu lhe dou um exemplo. O Partido dos Trabalhadores, que era um partido relativamente novo, tinha sido fundado 6 anos antes de começar a Constituinte, teve lá seus representantes, defendeu bandeiras, com sucesso algumas delas, e coisas que eram defendidas por ele, combatidas por outros, entraram na Constituição. Isso significou o quê? Um partido de esquerda crítico às instituições brasileiras até então, passou a ser parte daquele pacto. Claro que depois o Partido dos Trabalhadores foi mudando seu próprio enfoque, porque ele depois se elegeu, elegeu uma quantidade enorme de prefeitos, de governadores, presidente da República, várias vezes. Aí, claro, tem outros compromissos, mas naquele momento eles estiveram envolvidos. O presidente Lula, hoje o presidente Lula, foi deputado. Então, tudo isso significa, do ponto de vista do compromisso do mundo político, muito. A população e as elites, elas têm compromisso com essa Constituição, embora ninguém goste muito dela, né? É uma crítica bastante comum, sim, hoje, frontal, dizer que a Constituição ela tem artigos demais, ou ainda ela contempla várias vertentes e, ao mesmo tempo, acaba por não resolver os problemas decisivos do país. E a gente está nesse impasse há bastante tempo. Como é que a gente percebe, ou melhor dizendo, recebe esse tipo de comentário e mantém essa carta que é tão admirada, mas é bastante criticada? Bom, é muito difícil você fazer uma nova Assembleia Constituinte e fazer uma nova Constituição. O que está acontecendo hoje no Chile mostra isso. O Chile fez a sua transição para a democracia com um pacto bastante forte que permitiu estabilidade política e desenvolvimento econômico extraordinários no Chile desde o fim da ditadura, porém não fez uma nova Constituição, que veio a convocar uma Constituinte para produzir uma Constituição, recentemente agora, produzir um texto e foi rejeitado em plebiscito. Veja o tamanho da complexidade de se fazer uma Constituição, mesmo num país que conseguiu, na saída da ditadura, um pacto forte que permitiu estabilidade e desenvolvimento econômico. É muito difícil fazer. Então, é difícil pensar em convocar uma Constituinte para substituir essa Constituição. Essa é a primeira razão pela qual é difícil mudar as características da Constituição atual. Segunda razão é que parece que, ao menos em países como o nosso, são países com muita desigualdade, com muita mudança, o Brasil muda muito. A Constituição, para nós,
ela é uma coisa muito diferente do que é a Constituição para a França, para a Alemanha, para os Estados Unidos, que é o grande modelo que todo mundo cita com admiração, tem uma Constituição menor. E isso é uma coisa que vem ocorrendo em comum com países parecidos. A Constituição da Índia é maior que a brasileira. Qual maior? É significativamente maior. A brasileira é extraordinariamente grande, a da Índia é uma coisa excepcional. Isso tem um pouco a ver com as características do país, as tensões da sociedade, por aí vai. Então, possivelmente, países com as nossas características, se convocasse uma constituinte para fazer uma nova Constituição, imaginando sair com uma Constituição mais enxuta, mais, digamos, dedicada às grandes balizas apenas e deixando mais para a legislação ordinária, ao final poderia sair com uma Constituição maior ainda. Então, o que vem acontecendo, curiosamente, é que a nossa Constituição, apesar de ter sido editada em 1988, com normas demais, sob temas demais, temas que poderiam gerar tensões enormes quando houvesse transição política, ela veio sendo emendada, e muito emendada. Já foram mais de 130 emendas constitucionais, fora as que foram editadas no período da revisão constitucional, 5 anos depois da edição da Constituição. E algumas dessas emendas são gigantescas, tratando de detalhes incríveis, por exemplo, quanto o governo pode gastar. Né? E que para levar em passe é algo mais ou menos que é uma crise contratada, né? Curiosamente, sobre muitos assuntos, apesar de o impasse ser previsível, ele não ocorreu. E se conseguiu fazer reformas constitucionais. À base do quê? À base de barganhas políticas incríveis, que são ruins do ponto de vista da criação de regras, porque você vai fazendo regras disfuncionais. Para poder ter acordo, você faz... Você cede. Você cede com algumas regras que eventualmente não tem nada a ver com o que você vai aprovar. Né? Mas isso compromete os grupos para com as normas existentes. Então, vou lhe dar um exemplo que tem acontecido nos últimos anos. Os evangélicos, as igrejas evangélicas, elas se tornaram uma força política muito grande no Brasil. Incontornável. Incontornável. E elas têm interesses específicos. Um exemplo, ampliar a imunidade tributária que as igrejas já tinham historicamente e que está na nossa Constituição de 88. A regra da imunidade tributária para as igrejas e templos, ela vem aumentando. A cada ano surge uma nova regra. Você diz, mas por que isso? O que está acontecendo? É porque o governo quer fazer uma emenda tratando, por exemplo, de mudar as regras fiscais. Tem que negociar apoio com os vários grupos. Com os deputados e senadores ligados às igrejas evangélicas também. E eles exigem, como condição para fazer um pacto com o tema fiscal, eles exigem a aprovação de uma emenda que interessa ao seu negócio. Isso acontece em vários segmentos. Todos. Servidores públicos, por exemplo, que são objeto de emendas frequentes. Matéria tributária, que nós estamos assistindo agora, a discussão da reforma tributária. Então, para conseguir aprovar a reforma tributária, você precisa ir pagando um pedágio por meio de acordo, e incluindo na Constituição regras que não estavam lá, que têm a ver com assuntos muito de detalhe. Isso é um problema? Claro que é. Por quê? A Constituição é um diploma que deveria ser mais estruturante, devia ter menos normas, representar o nosso pacto básico, e ela vai se tornando uma espécie de varejo normativo. E depois as coisas vão se imbricando, comprometendo e distorcendo. Muita norma feita em momentos diferentes, às vezes de modo improvisado. Isso é um problema? É um problema importante. Para nós que vivemos no mundo jurídico, sentimos isso. Isso é causa de insegurança, de litígio. É uma das razões para o Supremo Tribunal Federal ter se transformado na potência de intervenção que ele é. Ok, isso é um problema. Mas, de outro lado, isso significa que o Brasil vem conseguindo, nesses 35 anos, resolver os seus impasses na base do acordo. Na base do acordo político. Isso é que garantiu
a estabilidade democrática do Brasil, apesar de situações de turbulência enormes. Se você pensar, nós passamos por crises monetárias incríveis no Brasil, né? Tivemos planos e planos econômicos para tentar botar ordem no Brasil. A Argentina não passou tão bem. A Argentina teve problemas políticos muito mais graves, rupturas muito maiores do que o Brasil nessa matéria. Mas o Brasil conseguiu passar por todas essas dificuldades, mantendo seu pacto democrático. O Brasil empichou 2 presidentes da República. Teve acusações criminais gravíssimas contra um outro presidente da República. Teve a Operação Lava Jato, um ex-presidente da República preso. Enfim, um presidente líder de um partido importante, né? E que depois se reelege. São crises políticas, né? Não obstante, o nosso pacto democrático se mantém. Por quê? Porque se conseguiu juntar todo mundo, de alguma maneira, cujos interesses estão atendidos. E na Constituição estão espelhados um pouco dos interesses de todo mundo. Agora, isso gera uma quantidade de conflitos enorme que o mundo jurídico acaba sendo responsabilizado, né? Mas faz parte do modo como nós construímos a nossa democracia. Para além do mundo jurídico e dos atores políticos que ocupam cargos eletivos, a população tem uma percepção positiva em relação a tantas possibilidades, vamos chamar assim, dentro da Constituição? Porque parece que eleição após eleição, esses arranjos dentro da legitimidade do debate, eles acabam por fazer com que as pessoas deixem de crer na vitalidade da Constituição, mais ainda, né, na política como esse espaço para que haja esse acordo. Como é que o professor avalia isso? Então, a crise da política e a crise do Estado tem sido diagnosticado em países bastante diferentes nos últimos anos, nos últimos 10 anos, bastante diferentes. E nós estamos assistindo agora a eleição na Argentina, em que o debate está muito ligado a essa crise das instituições, né? O candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas, ele diz que veio para destruir o Estado, né? E isso na Europa isso tem sido comum. No Brasil também tem esse sentimento de oposição ao Estado que em alguns momentos fica mais forte. No mandato presidencial de 2019 a 2022, o candidato que se elegeu com um discurso desse tipo, né, antissistema. Por mais que essas pessoas se elejam com esses discursos na Europa, na América Latina, no final das contas elas pertencem ao sistema e elas acabam frustrando os seus eleitores, né? Em alguns momentos tentam dar golpes ou dão golpes com sucesso, como ocorreu na Turquia, como ocorreu na Venezuela. Então, a Constituição brasileira, mas não é só ela, acaba recebendo esta carga negativa, essa visão que as pessoas têm em relação ao Estado. Isso é um lado. Mas, de outro lado, os diferentes grupos da sociedade brasileira veem alguns dos seus interesses mais importantes representados lá. Então, eu lhe dou um exemplo. A Zona Franca de Manaus, que é muito criticada por uma parcela importante do empresariado nacional, dos economistas, ela é o que é porque a Constituição garante que os benefícios tributários que foram concedidos para constituir a Zona Franca de Manaus permaneçam. Eles acabaram de ser renovados, inclusive, por mais uma emenda constitucional. Muito bem, isso significa que as pessoas que vivem lá e se beneficiam, ou acham que se beneficiam daquilo, saibam que, por mais que elas desprezem o estado atual do Estado, da política e até o conteúdo da Constituição, eles sabem que ali tem algo vital para eles. Os indígenas brasileiros, que são um grupo muito excluído da sociedade brasileira, sabem que na Constituição há normas para protegê-los e que já foram utilizadas em muitas discussões no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, e que garantiram para eles proteções que eles buscavam. Então, há compromissos desses vários, eu poderia citar aqui muitos e muitos e muitos, com a Constituição, embora seja um amor cheio de ódio, não é?
Então, é dessa ambiguidade que o nosso mundo político, jurídico, constitucional tem se feito nesses 35 anos. Não é uma coisa bonita, mas tem funcionado de um ponto de vista político. Outra coisa que eu acho que é importante do ponto de vista da população, sobretudo a população mais excluída ou dos locais mais pobres, é que o Brasil avançou socialmente desde a edição da Constituição. Então, quem viaja pelo interior do Brasil, Nordeste, eu estive no Nordeste 15 dias andando pelo sertão, passei por 5 estados, fui ao Piauí, passei por Pernambuco, passei pela Bahia, passei por Sergipe e tal. É visível a transformação brasileira nos últimos 40 anos do ponto de vista da oportunidade de empregos. Claro que eles não são São Paulo, mas houve uma transformação. Então, há desenvolvimento inclusive social. Quer dizer, tem universidades, institutos federais. No sertão, a Universidade do Vale de São Francisco, por exemplo, é uma universidade importantíssima para as empresas que estão instaladas no Vale de São Francisco, são empresas de agricultura, fazem uma produção de uva, por exemplo, impressionante, faz até vinho e tal, mas a universidade ela é importante para eles, para o desenvolvimento dos defensivos de que eles necessitam e coisas parecidas. Para a população que precisa da saúde, de proteção de saúde, que precisa de acesso à educação básica, as pessoas sabem, de uma maneira ou de outra, que nos últimos 40 anos se constituiu uma estrutura de Estado muito impactada pelas decisões da Constituição, que não existia antes. Exemplo, SUS, o Sistema Único de Saúde. As pessoas sabem disso. Então, existe uma crítica muito grande, mas ainda existe uma percepção positiva do ponto de vista social sobre o nosso caminhar desses 35 anos. Mas as pessoas estão satisfeitas? Claro que não. As pessoas querem mais, as pessoas querem corrigir coisas que ainda precisam ser corrigidas, em todos os segmentos, do empresarial aos mais sociais, aos movimentos reivindicativos, né? E isso é que faz com que a política precise dar conta dessa necessidade de adaptação, digamos assim. O Supremo Tribunal Federal atua de forma bastante incisiva em questões de ordem. A gente teve um painel aqui comentando isso. E a Constituição, em linhas gerais, norteia a atuação do Supremo Tribunal Federal. Só que, às vezes, parece, o professor já até mencionou isso, que o STF atua demais nesse jogo, que deveria estar mais demarcado. Sim. Isso garante a estabilidade da Constituição, essa atuação? Paradoxalmente, sim. Acho que é um ponto importante em relação ao Supremo para sempre lembrar. Quem fez o Supremo brasileiro ter o poder que ele tem hoje foi a Constituinte brasileira. Ele recebeu competência para as matérias criminais envolvendo os deputados, senadores, ministros, presidente da República. Foi a Constituinte que deu para ele isso. Ao mesmo tempo, ele julga as ações diretas de inconstitucionalidade que podem ser propostas por qualquer partido político que tenha representação no Congresso Nacional. Não foi ele que inventou o Supremo essas ações. A Constituição deu para ela essa competência e muitas outras. Então, o papel do Supremo Tribunal Federal, que é um papel amplamente político, foi dado pela Constituinte. E será que foi um erro? Quer dizer, eles não perceberam o que estava fazendo. Os ministros do Supremo da época foram muito eficientes num lobby, eles tinham uma grande influência. Não. Isso decorreu da desconfiança que os grupos tinham uns em relação aos outros. E nós já tínhamos o Supremo Tribunal Federal no Brasil, cortes constitucionais já existiam em outros países, como no Brasil também, cortes misturadas, constitucionais e o Tribunal Superior do país já existia. Enfim, todos esses modelos foram levados em conta para construir a solução constitucional que foi criada aqui no Brasil. Então, foi algo consciente. Agora, é claro que isso gera um preço. Muitas demandas no Supremo Tribunal Federal colocam o Supremo numa situação complexa. Quer dizer, quando ele decide um assunto, são 11 pessoas que estão incumbidas para decidir segundo a sua visão. Evidentemente, pode contrariar uma quantidade enorme de interesses, né?
E podem tomar decisões das quais a gente discorde e acha um absurdo e tal. Então, mas isso expõe muito o tribunal. É diferente, por exemplo, da França, em que há uma corte constitucional que só faz isso, e não é uma mistura. Além disso, para provocar uma ação de inconstitucionalidade lá na corte constitucional francesa, a via de acesso é muito restrita. Aqui todo mundo pode ir. Então, essa foi uma opção, não é? Podemos perguntar, foi uma boa ou má opção? Está desmoralizando a nossa justiça? Bom, nós debatemos muito isso na área jurídica. Eu acho que, de fato, aquela visão de que a justiça estava muito longe dos conflitos políticos e tal, ela foi se perdendo no decorrer do tempo. Isso é ruim. Isso é ruim. Agora, será que é tão ruim que o mundo político fala sinceramente quando critica os abusos do Supremo Tribunal Federal? E nós, no mundo jurídico, também criticamos, provavelmente em outros casos, abuso. Será que eles falam sinceramente? É bom duvidar disso, porque o discurso é uma coisa, a prática é outra. O que, depois da Constituição de 88, fez com que o Supremo aumentasse a sua intervenção? Duas coisas. Muita emenda constitucional, a Constituição aumentou e se complicou. Segunda coisa, muita ação proposta por partidos políticos no Supremo. Eles dizem que o Supremo interfere demais, mas são eles que vão ao Supremo pedindo interferência. Eles dizem que o Supremo julga assuntos demais, são eles que fazem mais normas para o Supremo julgar. Então existe um jogo que não é exatamente sincero. O mundo político brasileiro usa o Supremo Tribunal Federal para resolver coisas que eles preferem delegar. Professor, a Constituição, quando foi promulgada em 1988, a Constituinte tinha uma representação da sociedade brasileira que é bastante diferente da representação de hoje, sobretudo no parlamento. Ainda assim, a Constituição de 88 protegia esses grupos que hoje são chamados de minoritários ou minorizados. Há espaço para a gente discutir a legitimidade dessa Constituição com base nesses valores de hoje, levando em conta tantas mudanças na sociedade brasileira, ou a Constituição já contempla esses grupos que muitas vezes não têm tanto acesso ao poder? Como a Constituição veio de uma Constituinte democrática, grupos que hoje se fortaleceram, pelo menos são mais vocais, aparecem mais na opinião pública, de algum modo conseguiram inserir normas lá. Depois da Constituinte, emendas constitucionais foram feitas e foram levando mais alguns aspectos das demandas dos grupos que foram se afirmando de lá para cá. Então, a Constituição não mudou apenas por interesse dos estados ou de grupos econômicos poderosos. Mudou também por demandas sociais. Então, de alguma maneira, estes grupos também têm normas lá. Claro que quem é mais poderoso consegue normas mais fortes e mais precisas. Os grupos menos poderosos, eu lhe dou um exemplo, já na Constituinte, os remanescentes de quilombolas conseguiram uma norma lá. Era uma norma muito vaga e que teve grande dificuldade de se tornar realidade. Mas aí vem a luta política, aos poucos, os governos são pressionados, começam a fazer coisas. Vai se questionar no Supremo Tribunal Federal se aquilo é válido ou inválido. O que o Supremo Tribunal Federal faz? Assumindo como necessidade contemporânea reforçar aquela norma, ele vai além do texto da norma em favor do grupo minorizado. Então isso ocorreu, por exemplo, com o casamento homoafetivo, para dar um outro exemplo, que a norma da Constituição até parecia contrária a isso, não é? E o Supremo, representando um pouco, o que é estranho, porque é uma corte, não é um partido, né? Mas representando um pouco o interesse dessas pessoas, acolhe as demandas dela e garante a mudança da regra de casamento no Brasil. Então, não se pode dizer hoje que a Constituição seja apenas aquilo que está escrito no texto da Constituição e nas emendas. É também o que está na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E essa jurisprudência vem incorporando de maneira muito dinâmica os interesses e as demandas dos vários grupos que emergiram.
Isso é garantia de estabilidade para os próximos 35 anos ou é garantia de mais tensão, professor? Olha, democracia é tensão. E se há tensão, significa que o país está vivo. Onde não há tensão assim visível, porque conseguiu implantar uma ditadura que faz sufocar as tensões, são naturais à democracia. Então, a democracia envolve um pouco de corda bamba sempre. Então, nós vamos continuar com tensões, dificuldades expressadas no debate constitucional, inclusive. Isso vai acontecer. A dúvida, que hoje, sinceramente, nós discutimos com muita franqueza, apesar de reconhecer os valores que a Constituição preservou para nós, é até onde nós podemos ir neste caminho e de ir colocando na Constituição mais coisas que tensionem. Eu, por exemplo, tenho defendido, em todas as vezes que se põe uma discussão sobre a mudança de uma norma constitucional, a ideia de que se deve desconstitucionalizar ao máximo possível temas que andaram sendo constitucionalizados. Por exemplo? Por exemplo, quando se discutiu na PEC da transição, se ia mudar a regra do limite de gastos públicos ou não, a tal PEC do teto que tinha sido feita, na verdade já era uma norma constitucional do teto, e se pretendia mudar, eu fui um dos que defendeu que se aproveitasse para fazer uma desconstitucionalização. Independentemente de discutir se era correto ou não aumentar os gastos no momento da transição de um governo para o outro, que era um outro debate, esse é político, fiscal. Mas qual a melhor maneira de fazer? Desconstitucionalizar. O que foi feito. O que foi feito. E é isso que permite que toda essa confusão que estamos vivendo agora, né, a respeito da mudança do marco fiscal, ocorra no plano da legislação e não das emendas à Constituição. Então, em parte, desconstitucionalizou-se. Reforma administrativa voltou ao debate. Eu fui uma das pessoas, junto com Armínio Fraga, Ana Carla Abrão, escreveram muito sobre isso publicamente, contra a proposta de emenda constitucional do governo anterior, que constitucionalizava mais coisas ligadas à organização do regime de trabalho na administração. Nossa proposta: vamos explorar os espaços de mudança na legislação e quando conseguirmos um mínimo de acordo para mudar a Constituição, não é para mudar as normas da Constituição por um sentido diferente, é para desconstitucionalizar. É uma visão crítica sobre o que pode acontecer nos próximos 35 anos se nós continuarmos nisso que nós temos chamado de inflação constitucional. Acho que nós podemos estar chegando, se é que não chegamos ainda, a um limite. Nós entramos numa inflação galopante, descontrolada, na nossa visão, em matéria de conteúdo constitucional. Nós temos que conter isso. Precisamos de um plano real para a nossa Constituição. Professor Carlos Ari Sundfeld, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Videocast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista. Muito obrigado, Fábio. Chegamos ao final de mais este episódio do Videocast Rio Bravo. Fique conosco e até a próxima.